e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Nossa irmã Adriana botou aqui no estreito hoje, mas nós não podemos recusar o chamado de Deus na nossa vida, não é verdade? Queridos, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 4, algum versículo, se os irmãos quiserem fazer leitura comigo. Glória a Deus. Quando todos acharem, dizer amém comigo. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A partir do versículo 1, capítulo 4 de Êxodo, a partir do verso 1. Glória a Deus. Então fala assim, queridos: Deus concede poderes a Moisés. É o título da leitura. Então o versículo 1 fala assim, glória a Deus. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O verso 2 fala: o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Glória a Deus. Então disse o Senhor a Moisés: estende as tuas mãos e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Glória a Deus. Para que creia que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no peito, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Disse: torna a meter a mão peito, e tornou a meter a mão no peito. Depois tirou do peito, e eis que se tornara como a outra carne. E aconteceu que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creia a estes dois sinais, nem ouça a tua voz, tomará das águas do rio, e as derramará na terra seca, e as águas que tomara do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem antes de ontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. E ele, porém, disse: ah, Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão levita, teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem, e eis que ele também sai a teu encontro, vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falará e porá as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando vós o que há vez de fazer. Glória a Deus. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele lhe será por boca, e tu lhe será por Deus.
Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás ensinar. Glória a Deus, eu estou agradecendo. Meus queridos e meus amados irmãos, nessa noite, queremos dizer que fazer missão não é fácil. É bom até mesmo pregar no culto de missão. Meu cristiano, é bom pregar no culto de missão. Quem não quer pregar no culto de missão? Agora, se eu levantasse a mão aqui nessa noite e dissesse aqui: quem quer ir para a Venezuela ajudar o nosso irmão Ivan? Eu acho e acredito que ninguém levantaria sua mão. Porque realmente fazer missão não é só passear, não é só pegar um avião, voo, não. Chegando lá, vai encontrar muito obstáculo, vai encontrar muita dificuldade, vai encontrar muitas barreiras. É realmente uma terra longe da sua família, longe do seu povo. E ali o nosso irmão missionário, ele vai estar anunciando uma palavra, vai estar anunciando, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, como também o nosso irmão Moisés estava aqui, recusando o que Deus estava pedindo, falando para ele. Então, meus queridos, meus amados irmãos, o chamado de Moisés aqui era muito importante. O chamado de Moisés foi muito grande. Quando Deus chamou Moisés, para que Moisés tivesse a grande missão de ir até o Egito, tirar o povo que estava escravizado há 430 anos na mão de Faraó. Faraó, um rei perverso, um ditador, aquele que falava e que tinha que acontecer, mandava e tinha que obedecer. Então, Moisés, sabendo da situação, eu creio que Moisés, no seu coração, temia isso. Não é que Moisés, ele pudesse dizer: eu sou um homem que não sei falar. Não era. Ele sabia falar sim. Só que ele, diante do Senhor, ouvindo a voz de Deus, ele acabou de dizer: Senhor, mas eu sou pesado de boca. Senhor, eu sou pesado de língua. Eu não sei falar. Manda outro que vai ao encontro desse povo, porque eu, Senhor. Então eu quero dizer, meus queridos, meus amados irmãos, que a ira de Deus se acendeu sobre Moisés, porque a missão de Moisés era resgatar o povo que estava escravizado ali no Egito, meus amados irmãos. Da mesma forma, eu quero dizer para você que quando Deus te mandar no rejeito, o chamado do Senhor, Deus da tua vida, porque que quando Moisés, ele estava com o cajado na mão, aquele cajado, eu também posso ter o cajado na mão, simboliza um objeto de nós defendermos do animal, do cachorro, de qualquer outra coisa. Mas nas mãos de Deus, aquele cajado ia fazer um sinal, ia fazer um prodígio. Porque quando Deus diz assim: Moisés, o que tu tem nas tuas mãos? Ele disse: Senhor, um cajado, uma vara. Então diz: coloca aquela vara no chão. E ele colocou. Quando colocou aquela vara, tornou-se numa serpente, numa cobra. A Bíblia diz que Moisés temeu, fugia dela com medo. Então o Senhor Deus falou: Moisés, pega pela cauda. Então Moisés pegou pela cauda e tornou-se numa vara novamente. Meus queridos, esse era o primeiro sinal que Deus estava mandando Moisés apresentar ao povo que estava escravizado lá no Egito. Apresentar ao povo, para que o povo possa crer e ter fé que Deus amava aquele povo e precisava resgatar aquele povo. Então, meus queridos, meus amados irmãos, então Deus falou assim: Moisés, mete agora a tua mão no peito. Moisés colocou a sua mão no peito, e quando ele tirou a mão do peito, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então ele disse: Moisés, põe agora a tua mão no peito.
e ele colocou a sua mão no peito novamente. Então aconteceu que a sua carne foi restaurada, aconteceu que a sua carne estava curada novamente. Esse era mais um sinal que Deus estava dizendo para ele, que o povo de Israel, que estava escravizado lá do Egito, aquela mão leprosa significava o povo que estava perecendo no pecado, sem Deus, sem amor, sem conhecimento, sem esperança de vida, sem salvação nenhuma. Então o povo precisava saber que Deus amava, e que o povo precisava ser purificado, e que o povo precisava ser limpo. Não era fácil a batalha, não era fácil a jornada, não era fácil a missão de Moisés. Quantos Moisés teremos aqui na terra hoje? Quantos grandes missionários simbolizando o trabalho de Moisés? Meus queridos e meus amados irmãos, eu quero dizer, meus queridos, que Moisés ele temia, mas o Senhor diz assim: chamarão teu irmão. Ele é o levita, ele vem de encontro a ti, eu serei com tua boca, ele falará por ti, glorificado seja Deus. Então, meu querido e meus amados irmãos, e Moisés continuava relutando na missão que Deus outrora tinha entregado para ele. Eu quero dizer para você, quando Deus te chamar, não rejeite, vá, ide, anunciai. Não é fácil sair do campo, não é fácil aproveitar a palavra, não é fácil. Sabe por quê? Porque você acha, porque Moisés realmente temeu, mesmo ouvindo a voz de Deus. Moisés dizia, quatro desculpas de Moisés. Moisés dizia: quem sou eu? O que direi? Eles não crerão. Aleluia, eu não sou daqui. Essas são as quatro desculpas que Moisés disse para Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meus queridos e meus amados irmãos, do jeito que o povo estava escravizado, aquela mesma vara que Deus usou na mão de Moisés para mostrar para Faraó, também Faraó tinha os seus magos, Faraó tinha o seu povo, que também fizeram da mesma forma, mas a vara de Moisés, ela se tornou também uma serpente novamente, e engolia as serpentes que os magos de Faraó fizeram. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus de batalha, o nosso Deus é Deus de guerra, o nosso Deus é Deus que vence toda e não perde nenhuma. Meus queridos e meus amados irmãos, a prova que aquela água que Moisés tirou do rio e jogou aquela água sobre a terra seca, e aquela água se tornou-se em sangue, é para que o povo criasse, para que o povo viesse crer, ter mais fé, confiar que o Senhor amava aquele povo e estava mostrando para eles que Deus tem poder, milagres, maravilha, e que queria ensinar a eles um caminho de luz, um caminho de retidão, um caminho de comunhão, um caminho que ensinava a chegar ao céu, meus queridos e meus amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes nós estamos no culto e quantas vezes nós ouvimos falar o testemunho do nosso irmão Evandro quando chegava ali na congregação Lagoa Seca. Quantas vezes eu ouvi o testemunho do irmão Marcos também, que estava na África, não é fácil, e outros irmãos que se encontram na Bolívia, outros nos ribeirinhos da Amazônia, esses missionários que se encontram aí pregando a palavra de Deus. Quando ele chega aqui na nossa cidade, nas nossas congregações, eles vão contar o que eles passaram, o que eles estão passando, o dia a dia, o que acontece na realidade. Então esses são missionários. Da mesma forma que você acha, será que ser missionário é bom? Será que eu posso ir também? Não se meta besta, só vá se Deus te chamar. Se tu ouvir o chamado de Deus na tua vida, aí pode ir que o Senhor se responsabiliza, mas não vai de qualquer jeito, porque para subir precisa descer primeiro. Se não descer moleiro, com o joelho no chão, tiver fé,
estiver em jejum, em comunhão, em oração, volta no outro mês. Volta ou não volta, igreja? Volta, mas se estiver fazendo, pregando a palavra de Deus, ganhando alma, mostrando para o povo que Jesus é o caminho, que Jesus é luz, que Jesus é salvação e que nós temos uma cidade santa para nós morar. Então, querido e meus amados irmãos, esses mesmos missionários que estão pregando aí, eles estão fazendo o que Moisés fez. Será que Moisés, depois de tudo aquilo acontecer, que quando chegou até Faraó, então Deus disse: agora eu endurecerei o coração de Faraó? Então não era fácil. Depois de toda a peleja, depois de convidar seu irmão Arão, depois de pregar a palavra, depois de encontrar com o povo e dizer que Jesus amava, o povo de Israel estava ali, Jesus estava apresentando, Deus estava apresentando para o povo, e o povo ouviu, o povo creu que o Senhor visitava seus filhos de Israel e que a sua aflição, aleluia, e que se inclinava e adoraram a Deus quando eles ouviram que Deus amava ele. Da mesma forma, meus amados irmãos, e quando Moisés teve aquela missão de tirar o povo do Egito, realmente o Faraó endureceu seu coração. Foi preciso acontecer praga, foi preciso acontecer várias pragas, vocês sabem a palavra. Então eu quero dizer para vocês, porque Moisés foi vitorioso a tirar o povo que estava escravizado, depois de passar por toda aquela aflição. Faraó abriu mão, mas depois se arrependeu. Quando o Faraó se arrependeu, o povo já ia, a grande multidão, diz a palavra de Deus que era muita gente. Então, realmente, o que tinha para acontecer? Só tinha o mar frente, aleluia. O povo de Faraó vinha atrás. Então o povo desesperado. E aí, Moisés, vamos pegar. O que vai acontecer? Deus disse mais uma vez: o que tem na tua mão, Moisés? Moisés disse: Senhor casado, toca nas águas. Que coisa linda. Então a palavra de Deus fala que Moisés tocou nas águas. Aí então foi, o mar se abriu, uma barreira para um lado, uma barreira para o outro, e o povo de Israel passaram a pé enxuto na terra seca e caminhava. E diz a palavra de Deus que o povo ia. E quando aconteceu que quando o povo do Egito, Faraó vier atrás com seu exército, até entraram nas águas, Deus permitiu que eles entraram, mas depois Deus mandou Moisés ordenar que tocasse nas águas novamente, e o mar ia se fechando, e a carruagem de Faraó ia perecendo, e morreram ali praticamente todos aqueles que entraram na água, morreram todos, diz a palavra de Deus. E o povo de Deus passaram e chegaram do outro lado, e caminhando para chegar numa terra que manava leite e mel. Porém aquele povo não chegou. A Bíblia declara, vocês sabem disso. Porque aquele povo não chegou? Porque o povo murmurava de qual forma que o povo lamentava. Deus mandava mandar, então o povo se alimentava. O povo queria carne, Deus mandou cordonil, foi carne à vontade, mas o povo lamentava. Povo ruim que sempre murmurava. Quero dizer, igreja do Senhor, não murmure. Por mais que você esteja passando na prova, na dificuldade, não murmure, porque o Senhor não gosta dos murmuradores. Sabe o que acontece? Essa semana eu passei uma semana difícil, as vendas não desenvolvia, sempre barreirando, sobrando. Eu disse: Senhor, está tão difícil o negócio, vai ter culto de missão. Domingo eu quero levar o dobro que eu levo na semana. Se o Senhor me abençoar e que eu vou vender todinha, então eu vou dar oferta na obra do Senhor. Então, Senhor, esse é um teste, é uma prova. Me abençoa. Irmão, a venda foi uma maravilha. Não deu. O povo fosse embora com vontade de comer mais, mas não tinha. Você vai chegando, Hilux, zona, caminhão, chegava aí o pessoal, entre mil, chegava em Hilux e moto. E aí, irmão, acabou-se tudo, só amanhã eu volto de novo amanhã. Tá? Porque eu tenho prova do Senhor. E às vezes precisamos fazer prova do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar e não murmurar. Eu não murmuro na dificuldade. Se você está passando por dificuldade, que dificuldade é essa, irmão Cristiano? É enfermidade? É realmente uma porta de emprego que você quer, então vamos orar. Mas, irmão, a energia está atrasada. Bota o papel no chão, dorme o joelho em cima,
que eles vão errar o caminho, não vão chegar na tua casa para cortar a tua energia, porque o Senhor vai abrir porta, vai dar condição para que tu venha pagar. Isso aconteceu comigo. Não estou dizendo, sou testigo vivo disso. Já passei por um momento difícil. Não, Deus está abençoando, é uma bênção de Deus. Mas chegou o momento que eu fiz prova, e Deus abençoou, e eu venci a prova, graças a Deus. Então nós estamos aqui vivendo de fé em fé, porque aquele povo, ele creram quando Moisés disse: olha, tem uma porta de escape para ti, tu não pode estar aqui comendo pepino, tu não pode estar aqui comendo cebola, continuar, porque o povo está acostumado com isso. Muitas vezes nós vamos pregar a mensagem, o ídolo do Senhor, o Evangelho, na rua. É difícil, meus amados. É difícil, não é fácil não. Alguém pega um colete, olha, pega para você de volta, não quero isso não. Não dá credibilidade à palavra do servo do Senhor, da serva do Senhor, que está transmitindo. Quando eu e você estamos nessa rua, estamos fazendo missão. Não é só lá na Venezuela, não é só na Bolívia, só na África, só na Amazônia, que eles fazem missão, não. Eles fazem missão, mas você pode fazer missão também aqui, na sua terra, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Tem pessoa que mora na mesma rua sua, você peleja para pregar o Evangelho para ela, ela não quer. Ela é seu amigo de qualquer forma, mas se você pregar para Deus para ela, ela realmente faz a cara feia, vira e não quer nada com Jesus. Eu conheço pessoas assim, sou prova viva disso, que tem um vizinho assim: é uma maravilha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Prega, tudo bem? É bem que você toca na ferida deles. Hoje a palavra está sendo gratuita. Hoje o Evangelho está sendo anunciado neste culto de missão. Você é ouvinte da amiga da palavra de Deus. Mas há de chegar um dia que você vai se lembrar. Aquele irmão está pregando no culto de missão, falando que Moisés resgatou o povo lá do Egito, das mãos de Faraó, pregando que tem missionário na Venezuela, na África, na Bolívia, no Peru, e eu não dei ouvido, não dei crédito à palavra. E vai chegar um dia, querido ouvinte da palavra de Deus, que você vai correr atrás, mas não vai encontrar. Sabe por quê? Porque esse povo que está aqui é um povo que crê na palavra de Deus, é um povo que tem promessa de morar no céu. E por isso, meus queridos, meus amados irmãos, nós não abrimos mão disso de jeito nenhum. Eu tenho 39 anos de fé. É fácil não. Quantas lutas, quantas dificuldades. Mas não podemos sair de jeito nenhum, nem deixar, obrigado, meu amado, e nem deixar realmente o caminho do Senhor. Porque para onde iremos nós? Se nós deixarmos o Salvador, o grande Salvador, Ele que nos deu a garantia de salvação eterna, Ele que nos deu a garantia de vida eterna. Quem é? Jesus, o Filho de Deus. Quem é? É Jesus, o Messias. É Ele que está todo dia colocando desejo no seu coração, dizendo: vem, eu ainda te espero, eu ainda te quero. Você pode deixar o vil pecado e você vir correndo. Esta igreja amada vai te abraçar, porque não é fácil, meu amado irmão, porque o povo do mundo está apegado no mundo realmente materialismo, nas coisas que você possa convidar. Eu convidei uma pessoa para ir para o culto hoje, é um homem bem sucedido, um milionário, um empresário. Ele disse: eu vou. Mas cheguei aqui, ele não está no culto. Agora vai ver se ele não está juntamente com os amigos dele, falando lá em futebol, ou de negócio, ou de milhões. Sabe por quê? Porque o interesse desse povo hoje em dia é capitalismo, é dinheiro. Nós não, nós estamos aqui adorando Jesus. Nós estamos aqui porque cremos que Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar, a igreja vai subir, e esse povo que recusou a palavra, eles vão ficar e não tem mais esperança para eles. Então hoje a igreja de Jesus se alegra porque você é salvo, se alegra porque sua filha é salvo, o seu esposo é salvo, a sua esposa é salva em Jesus, porque você não pode deixar esse Jesus glorioso, maravilhoso, enquanto nós estamos alicerçados na rocha do Senhor Jesus, agarrado, não desistir na caminhada
você tem segurança de vida, você tem segurança de salvação eterna. Você já imaginou, meu irmão, como vai ser na glória? Você já imaginou? Você já pensou? Quando você pensar que você é templo, é morada do Espírito Santo de Deus, dá vontade de você chorar, dá vontade de você pular de alegria, você saber que você está aqui nessa terra, mas você está nesse mundo, mas você não é desse mundo, você está aqui por enquanto, é uma passagem passageira, você vai morar na glória, porque o Senhor Jesus te garante esta palavra, dizendo que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem fala isso é o próprio Jesus. Então nessa noite nós temos fé, convicção que nós estamos aqui por enquanto, mas vai chegar um dia que alguém que ouviu essa palavra vai saber que aqui tem uma igreja, vai encontrar um espaço, mas vocês, nós não vamos estar mais aqui, nós vamos estar na glória, cantando o hino da vitória, ao lado de Jesus, vendo como Ele é, adorando na beleza de sua santidade. Aleluia, vai ser glorioso, vai ser precioso, porque não almejar, porque esse dia vai chegar. Mas meus queridos, tem gente que diz assim, isso não vai acontecer, isso é coisa de crente que fala isso, são bando de bobo. Eu quero dizer para vocês, nós somos muito sabidos, porque se nós fosse bobo, nós estávamos no mundo igualmente eles. Nós somos um povo que cremos na promessa, cremos na palavra. Por isso, meu querido e meus amados irmãos, não saia do caminho, não deixe a palavra, deixe que o Senhor venha fazer morada na tua vida todo dia. Adora Ele, busca Ele, glorifica Ele, porque Ele está aqui para receber a tua glória, o teu louvor, a tua adoração. Ele merece, Ele deixa de ouvir milhares e de milhares de anjos para ouvir aqui a tua adoração. Nessa noite, Ele se encontra aqui. Eu não sei se você está com problema, qual é a tua dificuldade, mas eu quero te dizer que nessa noite, Jesus está aqui para te dizer assim: filho meu, pede que eu vou te entregar aquilo que tu me pedir, eu vou te entregar. A saúde, o livramento, a porta aberta, Ele se encontra aqui, meu amado. Eu não sei se você consegue sentir a presença, mas Ele diz: aonde tem dois ou três, eu estarei presente. Então aqui nessa noite, aleluia, tem mais de que dois, tem mais de que três, aleluia. Isso significa, meus amados, que Jesus está aqui. Eu não sei porque você não sentiu ainda, aleluia, mas Ele se encontra aqui. Ele quer que você simplesmente abra sua boca, glorifique, adore na beleza de sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande vitória o Senhor tem para nos entregar, meus amados. Nós te alegramos porque nós somos salvos. Nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Cada dia mais que você adora Ele, você se parece com a semelhança do Senhor, porque você é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo está no nosso meio. O Espírito Santo vai morar na tua vida, na nossa vida, na minha vida. Então, por que não se alegrarmos? Por que não adorarmos? Então, queridos e meus amados irmãos, da mesma forma que Moisés ficou jubiloso, alegre, porque ele tirou o povo obedeceu, porque o povo ele foi rebelde lá na frente. Então Deus ordenou que a serpente mordesse e o povo ia morrendo devido à murmuração, devido ao pecado. Mas se o povo não tivesse murmurado, se o povo não tivesse pecado, ele tinha chegado na nova cidade, na Canaã prometida de Deus, porque aquela terra que Deus prometeu, maná, leite e mel, aquela terra era para aquele povo. Eles não chegaram, não avançaram devido à murmuração. Da mesma forma, o povo que está no mundo hoje, nós prometemos para eles que tem solução, que tem salvação, que Jesus vai voltar. Então eles não dão crédito, mas se você der o crédito, ouvindo essa palavra de Deus, ainda há uma porta de escape para a tua vida, meu querido e meu amado ouvinte da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que já estou encerrando. Não sei se a mensagem que você que eu vi seria essa, mas essa foi a mensagem que o Senhor nos colocou no meu coração. Essa foi a mensagem. Então, no culto de missão, teremos que pregar a
também um grande missionário, porque não dizer o maior missionário, porque Jesus, ele estava realmente na submissão na terra, passou o seu tempo, 33 anos e 6 meses, mas não deixou missão para nós, discípulos, para nós ganhar alma, para nós fazer discípulos aqui na terra. Então, meus queridos, meus amados irmãos, nós estamos chegando já ao final. A vida de Jesus se aproxima. Não dá tempo mais de nós correr, pensar em ganhar dinheiro, milhões, ou achar que vamos comprar propriedade, terreno. Não pense isso não. Pense que Jesus vai voltar e que você está realmente esperando Ele todo dia. Se ainda der tempo, Deus te dá, amém. Mas não vai pedir isso não. Vai pedir: Jesus me sustenta, Jesus me segura pelas tuas mãos, não deixa eu cair, porque eu preciso, Senhor, chegar lá na glória, para eu possa ganhar a minha vida eterna, minha morada eterna, prometida pelo Senhor. Então essa promessa para a igreja amada, essa igreja vai subir. A Bíblia diz que é no piscar e fechar de olho. Então a trombeta vai tocar, a igreja vai subir cantando o hino da vitória. Que alegria! Nós vamos ser transformados, nós vamos ser mudados. Então o nosso pecado vai ser um pecado justificado. Então nós vamos realmente ser perdoados de todos os nossos pecados e vamos subir. Que coisa linda! Uma igreja deve se encontrar aqui, a Lagoa Seca 5, realmente junto com a Lagoa Seca 1, 3, 4, 7. Lá em toda a cidade vão se reunir e nós vamos encontrar os nossos irmãos daquele grande dia e vamos adorar. Então só vai ser gozo, só vai ser paz, só vai ser alegria. Nós não vamos mais lembrar do passado, nós não vamos lembrar se um dia nós fomos humilhados na terra. Não, sabe por quê? Porque nós vamos ser consolados, coroados e vamos adorar Jesus todo momento, porque Ele é a única luz que vai nos alumiar. Diz a palavra de Deus que não vai ter mais noite, só dia, porque Ele é luz de dia, meus amados irmãos. Que grande alegria nós pensar nesse momento glorioso. A igreja se alegra por isso. Olha ali, aqui eu termino a minha participação e agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus. Que Deus e Cristo nos abençoe de uma forma linda e gloriosa a todos, meus amados irmãos.